Alô, galera do canal de filosofia do professor Benê França! Muito bem-vindos, muito bem-vindas! Na discussão sobre ética e moral, algo é fundamental: falarmos sobre deontologismo moral e obrigatoriedade moral. Muitas vezes, teóricos da filosofia, teóricos do direito, fazem essa análise como se os dois elementos fossem sinônimos. Há algumas diferenças, pequenas, mas há diferenças. A expressão deontologismo moral aparece na história da filosofia como uma das grandes atribuições do pensador britânico, um grande jurista chamado Jeremy Bentham. Em uma de suas obras, ele invoca a teoria do dever. O que é o dever? O dever é a obrigação que compete a cada indivíduo a ser cumprida, consequentemente, dentro do plano social. Em outras palavras, o Estado tem a incumbência de determinar como os indivíduos devem comportar. E o Estado político, como uma das mais importantes instituições sociais, cria, por meio do poder legislativo, normas, regras, leis, que vão dizer o que cada pessoa deve fazer. Ora, a teoria do dever, consequentemente, parte desse princípio. Uma vida em sociedade precisa ser resguardada, a fim de que os indivíduos não façam o que bem entenderem, conforme a vontade, conforme o intuito de cada um. Dentro dessa perspectiva, o Estado cria, na sua função legislativa, mecanismos para determinar o que pode e o que não se pode fazer. Isto, de modo geral, seria o deontologismo moral. Como elemento filosófico, podemos então aí ter um aporte extraordinário com Jeremy Bentham. Mas essa discussão, ela é bem antiga, inicia lá com os grandes teóricos políticos, Platão, e de modo particular nas obras do nosso querido macedônico, o homem de Estagira, Aristóteles. Na medida em que o Estado cria regras na sua função legislativa, o que o Estado espera? Que os indivíduos a cumpram. Se eventualmente alguém transgredir a regra, consequentemente será punido conforme a lei. Dentro desta análise, compete ao Estado vigiar, fiscalizar e, se for o caso, punir o indivíduo transgressor, a pessoa transgressora. De modo geral, isto é o deontologismo moral. Consequentemente, o dever deve ser acatado pelo indivíduo, seja como expressão máxima do seu querer, seja como expressão máxima da obediência, a qual, dentro do plano social, cada um deve se submeter. E a obrigatoriedade moral, professor Benê? Onde que entra? A obrigatoriedade moral, nós estamos relacionando este conceito à moral constituinte. Pois, embora nós sejamos obrigados, compelidos, compulsoriamente a obedecer os ditames normativos do Estado, é possível que o indivíduo dê o seu aceite pessoal. Conforme nós explicamos, na medida em que eu dou o meu aceite pessoal, passou pelo meu discernimento, passou pela minha análise racional,
Passou, portanto, pela minha reflexão meticulosa, sistemática, lógica. Consequentemente, de forma livre, consciente e autônoma, eu incorporo as normas, os princípios e os valores os quais eu julgo necessários para a minha tomada de decisão. Portanto, a obrigatoriedade moral, a intimização desses princípios são expressão máxima da deliberação, são expressões máximas da autonomia, são expressões máximas da liberdade, do espírito emancipado racionalmente. Há um grande pensador que nos traz contribuições extraordinárias, e já o citamos em algumas vezes, que é um grande filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Nos cita que a vontade geral é o elemento universalista que faz com que, pela racionalidade, o indivíduo desenvolva um espírito diferenciado. A sua prática no plano social sempre levará em conta que os atos individuais podem atingir e prejudicar terceiros. Dentro desta análise, o meu parâmetro na tomada de decisões, as minhas referências para o meu comportamento, para o meu agir no plano social, sempre levará em conta. E na medida, diante do rol axiológico, diante da jurisprudência aidada, diante do conjunto do ordenamento jurídico aí estabelecido, o indivíduo consciente, pautado nessa autonomia racional, parametrizado nesse espírito altruísta de que a sua ação pode prejudicar terceiros, sempre incorporará, sempre importará as melhores normas, os melhores princípios, os melhores valores. Sendo assim, a ação do indivíduo muito bem planejada, arquitetada, transcorrerá de modo a sempre produzir o bem comum. A minha vontade, o meu querer, a minha intencionalidade pode ser uma faca de dois gumes, trazer benefícios coletivos ou acarretar malefícios para o conjunto da sociedade. Sendo assim, obrigatoriedade moral e o deontologismo moral são elementos imprescindíveis da análise ética e moral. A grande diferença é que o indivíduo dotado de racionalidade, o indivíduo dotado de altruísmo, o indivíduo dotado de solidariedade poderá trazer para dentro de si as melhores tomadas de decisões. Este indivíduo cosmopolita, este indivíduo filantropo, este indivíduo dotado desse senso de justiça, de verdade e de bondade, terá como fundamento a razão, terá como fundamento a vontade, a fim de que suas práticas sejam as melhores possíveis. No nosso próximo encontro sobre ética e moral, vamos tratar sobre uma importantíssima tríade. 1. Liberdade. 2. Vontade. 3. Responsabilidade. Aguardo vocês no nosso próximo encontro filosófico. Eu aqui, vocês aí, nós aqui no canal de filosofia. Quem ainda não se inscreveu no canal de filosofia do Professor Benê, vai lá e se inscreva.
Quem já se inscreveu, por gentileza, compartilhe os vídeos. A nossa intenção é socializar o conhecimento filosófico, as boas práticas ético-morais e, sobretudo, fazer a nossa parte. Um mundo novo se inicia com ideias novas. Ideias novas cria novas formas de pensamento, novas formas de ação. Agradeço a sua participação, agradeço a sua interação. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.